Você já ouviu falar da síndrome de Lúcifer? Talvez você nunca ouviu falar. Sabe o que é isso? Querer o lugar do outro. Já resumi o vídeo já praticamente. Mas para você entender melhor sobre isso daí, fica aí no vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like e bora pra cima. A síndrome de Lúcifer, ela se resume em você querer o lugar da outra pessoa. Por que que muitos cristãos evangélicos ficam felizes quando um cantor gospel cai, quando um pastor cai? Por que que as pessoas ficam tão felizes com isso, ao invés de chorarem na presença de Deus, pedindo misericórdia pelos seus irmãos, ou falando, Senhor, levanta ele, Senhor, mais um guerreiro caiu. Se você é um tipo de pessoa que fica feliz com a queda dos outros, isso mostra que você queria estar no lugar deles. É por isso que muitos cristãos evangélicos ficam felizes quando os pastores caem, porque gostaria de estar no lugar deles. Cuidado com isso. Essa síndrome de Lúcifer é extremamente prejudicial, porque faz com que você saia do teu propósito, para você entrar num propósito que Deus não te chamou. Ei, não saia do seu propósito. Se você está com essa síndrome de querer o lugar do outro, sendo que Deus nem te chamou para isso, se você está com essa síndrome, abandona isso na hora. Sabe qual que é o remédio? O remédio é você voltar na sua identidade, na sua essência, e entender que a sua identidade está em Cristo e o seu propósito está no Senhor. É Ele que te deu um propósito totalmente diferente, talvez, daquilo que você quer para a sua vida. Se você tem um sentimento de inveja, de querer o lugar do outro, isso é sinal que você não está preparado para estar ali. Pois é, porque a primeira coisa que faz com que Deus levante uma pessoa em um determinado lugar, em uma determinada posição, é justamente a humildade e o fato de o coração dessa pessoa estar limpa. Lembra quando o profeta foi escolher um rei? Deus falou assim, não atentes para a aparência, porque o homem enxerga o exterior, porém eu enxergo o coração. Como é que está o teu coração? Deus ele não gosta de levantar pessoas que estão com o coração magoado, machucado, ferido. Talvez alguém te feriu. E presta atenção, eu percebo que muitas pessoas são feridas da igreja, acabam tendo contato com pastores narcisistas e tudo mais. Talvez não é culpa sua a forma como eles te trataram, se foi de uma forma ruim. Só que para pensar numa coisa. Será que não foi Deus que permitiu isso acontecer para você ver como que está o teu coração? Porque, presta atenção, como você vai saber se o seu coração é bom se ninguém te decepciona? Como é que você vai saber se o seu coração é bom, perdoador, se ninguém de fato te machuca? Aí que está a questão. Porque a gente acha que é bom quando a gente está com as mãos levantadas na igreja. Ah, eu tenho um coração bom, eu sou uma pessoa boa. Não, você só descobre se você é uma pessoa boa quando tem pessoas te perseguindo e você consegue perdoar essas pessoas. Você só descobre se você é uma pessoa boa quando aquelas pessoas que falam mal de você, você decide se calar e não falar mal também, e não devolver na mesma moeda. Consegue entender? Lembra de José? Deus só levantou José quando ele removeu aquela angústia, aquela mágoa do coração dele, aquele ódio dos irmãos. Você acha que ele não ficou magoado com os irmãos? Você acha que ele não ficou chateado? Você que tem um irmão, você ficaria feliz se você que tem irmão, você ficaria feliz que seu irmão te vendesse para um outro país, um país estrangeiro, que você não sabe falar a língua às vezes, e você apanha, você sofre ali, você come, como diz a expressão, você come o pão que o diabo amassou, você ficaria feliz? Ah, nossa, meus irmãos me venderam, eita, esses irmãos meus são uma bênção. Você ficaria assim? É óbvio que não, você ficaria cheio de ódio, de raiva. E foi assim que José ficou. Por que muitas pessoas acham que José não ficou assim? É óbvio que ele ficou assim. Tanto é que, presta atenção, Deus só levantou ele em uma posição de destaque quando ele removeu esse ódio, esse rancor, essa mágoa que ele tinha pelos irmãos, sabia? Porque não adianta nada você ter um networking. Talvez ele deve ter confiado no networking, o copeiro vai se lembrar de mim. Só que Deus olhou pro coração dele, falou, deve ter pensado, só que Deus olhou pro coração dele e falou, você ainda tá com mágoa? Peraí, deixa eu fazer o copeiro esquecer. Você tá confiando no network? Não confie no network, confie em Deus, dependa de Deus. Não dependa de network, tá? Porque a tua vida é dirigida pelo Senhor e não pelas pessoas. Você vai viver aquilo que o Senhor declarou sobre você, não as pessoas. Então não coloque sua dependência nas pessoas. Fulano vai me ajudar. Sabe o que Deus faz? Não, peraí, deixa eu fazer fulano esquecer de você. Deus faz isso para que a tua dependência, a tua fé não esteja nas pessoas, mas esteja no Senhor. Então quando que Deus levantou José? Quando ele se curou dessa mágoa, desse rancor. Tem muitos cristãos que Deus não levantou porque ainda está ferido.
ainda está com ódio de certos pastores, de certos irmãos da igreja. Talvez você está ferido, só que até onde você chegou com esse sentimento? E tem uns que até se dedicam ao ministério para poder falar mal de igreja, dedicam o ministério para poder falar mal de pastor. Eles só estão correspondendo à sua dor, só estão falando da sua dor. Você precisa ser curado. Talvez você está com essa síndrome de Lúcifer. Talvez você queria estar no lugar da outra pessoa. Ei, a humildade vai te levar muito mais longe. A humildade não te faz melhor do que os outros, mas ela te leva muito longe, tá? Ela te leva muito longe. E faz você ser diferente de muitos. Sabe qual que é o tempo de Deus? Muitos se falam de, tempo de Deus, é tudo um tempo de Deus. E isso é certo, mas sabe qual que é o tempo de Deus para Deus te levantar? Talvez você faz campanha, você ora, você busca, você faz um monte de coisa na igreja, tá? Todo dia na igreja. Mas talvez você pense assim, por que a minha vida não anda? Talvez porque você tem alguma mágoa, algum rancor de alguma pessoa. E Deus só está esperando você. Às vezes você está esperando Deus e Deus só está te esperando. Consegue entender? Eu estou esperando o tempo de Deus. Aí Deus olha para você e fala, não, estou esperando você remover essa mágoa aí para te levantar. E quando José resolveu isso no seu emocional, Deus levantou ele. Porque Deus não poderia colocar José sendo que ele tivesse com ódio e mágoa dos irmãos. Porque na primeira oportunidade, ele estando numa posição de poder, iria mandar tirar a vida dos seus irmãos. Por quê? Ele iria agir correspondente à forma como os irmãos o trataram. Ele iria agir correspondente à maldade que os irmãos fizeram com ele. E você não pode ser uma pessoa, você não deve ser uma pessoa que age conforme a maldade que os outros fizeram com você. Consegue entender? Lembra de Judas? Judas, ele traiu Jesus, só que Jesus deu um beijo nele e ainda falou assim, amigo. Sabe o que Jesus quis nos ensinar com isso? Não importa a maldade que as pessoas façam com você, não importa a maldade, a forma como as pessoas te tratam. Não permita que a maldade das pessoas venha afetar a bondade que Deus colocou no seu coração, tá? Talvez a maldade das pessoas afetou o seu coração e você até hoje está com mágoa, rancor de alguém, porque queria o lugar de alguém, talvez. Ei, seja curado disso em nome de Jesus, dessa síndrome de Lúcifer. Lúcifer se acha injustiçado, né? Porque não poderia ter aquele trono. Só que as posições não sou eu, não é sobre mim, é sobre o Senhor. É Ele que escolhe, é Ele que levanta, Ele coloca quem Ele quer na hora que Ele quer. Então, a gente precisa ter essa humildade para não querer o lugar do outro. Porque senão daqui a pouco eu vou estar seguindo o propósito que não foi Deus que colocou na minha vida. Então, guarde isso no seu coração. Não carregue mágoa nem rancor de ninguém. Tem muitos cristãos que Deus não levantou ainda por causa da mágoa que está no coração. E Deus só está esperando essa pessoa remover e perdoar para levantar. Talvez seja isso que está te faltando. Não queira o lugar do outro. Queira aquilo que o Senhor preparou para você. Porque a melhor coisa que tem é você seguir o que Deus preparou para você. Deus fala para Jeremias, lá em Jeremias capítulo 1. Eu te escolhi, te consagrei antes do ventre da sua mãe. E te consagrei a profeta. Ou seja, eu te chamei para isso. Não queira ser outra coisa da qual eu não tenha te chamado. Tem gente que está saindo do propósito de Deus para atacar outras pessoas porque talvez queria o lugar delas. Não tenha essa síndrome. Não ache que você é melhor do que alguém ou merecedor de tal posição, tá? Lúcifer também pensava a mesma coisa. Não fique feliz com a queda dos seus irmãos na fé. Não fique feliz. Se você fica feliz é porque você tem essa síndrome de querer o lugar do outro. Só que se Deus não te chamou para isso? E do que vale você estar ali, ainda que você tenha fama, ainda que você tenha status, mas quando você chegar diante do tribunal de Cristo, você ouvir isso dele. Eu não te conheci. Tradução, eu não te chamei para isso. Nossa, como é ruim ouvir isso. Por isso, esteja exatamente aonde Deus te plantou. Porque na hora certa o Senhor vai te levantar e ninguém vai impedir. Se você tiver essa humildade para entender isso, o Senhor vai te levantar o mais rápido possível. Pode ter certeza, o Senhor vai te dar vitória o mais rápido possível. Tá? O tempo de Deus é quando você amadurece. O tempo de Deus é quando você está pronto. Por que você não fica pronto logo? Por que você não amadurece logo? Por que você não aprende logo com os teus erros? Por que você não abandona essa mágoa? Tira isso, isso é como um peso. Talvez você está magoado com pessoas. Imagina você correr uma maratona com um saco de 50 quilos nas costas. Você vai conseguir? Não vai. Então, joga isso para lá. Assim é na nossa vida, quando a gente não perdoa.
A gente tá seguindo a caminhada com Deus, mas com um monte de gente nas costas e fica pesando isso. Só prejudica você mesmo. Quanto mais raiva e rancor você tem das pessoas, só prejudica você mesmo. Você fica atrasado. As tuas orações ficam bloqueadas no mundo espiritual. E o próprio Jesus falou, quando vocês forem pedir alguma coisa, veja se vocês não têm mágoa de alguém. Veja se vocês esqueceram de perdoar. Perdoe. Perdoe, porque se você está com rancor de alguém, chateado com alguém, e você perdoa, Deus ele percebe a maturidade em você. Se você perdoa as pessoas, você vai mais longe. Se você fica com a mágoa, você trava o seu próprio futuro. Até onde você chegou com essa mágoa, esse rancor? Lugar nenhum, né? Mas experimenta perdoar. Deseja o bem das pessoas que te feriram e você vai ver que você vai viver a vida muito mais leve, porque cada um oferece aquilo que tem. Será que você tem maldade também para oferecer para as outras pessoas? Será que você vai tratar as outras pessoas com a mesma maldade que já te trataram? Tudo depende de você, de como você vai reagir. Você vai ser uma pessoa boa, se livrar dessa síndrome de Lúcifer, ou se você vai ser uma pessoa ruim, que vai continuar maltratando os outros, que vai continuar perseguindo os outros e vai continuar com raiva dos outros. Essa raiva não vai te levar em lugar nenhum. E até as tuas orações ficam bloqueadas. Perdoe as pessoas, porque você não merece correr essa maratona com peso nas costas. Tira esse povo, para de carregar essas pessoas. Senhor, abençoe para lá. Senhor, abençoe a vida de fulano, abençoe a vida de ciclano. Libere essas pessoas da sua vida. Você precisa avançar, você precisa prosperar. E para isso é necessário amadurecer. Lembre-se, o tempo de Deus é o tempo que você amadurece, é o tempo que você está pronto. Ele só espera você estar pronto, ele só espera você amadurecer. Quanto mais rápido você amadurece, quanto mais rápido você aprende com os processos que Deus submete você a passar, mais rápido a sua vitória chega. Guarda isso no seu coração, não tenha essa síndrome de Lúcifer, de querer o lugar dos outros. Porque o seu lugar, o que é seu, está guardado. Ainda que tentem tomar de você, mas o que é seu está guardado. A tua cadeira está guardada, não se preocupe. Lembra de Davi? O profeta falou, ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Ou seja, ainda que você não seja uma escolha para os homens, mas se você é uma escolha para Deus, o teu lugar está guardado e ninguém vai sentar. Deus não vai permitir. Pode ter certeza disso. Fique em paz. O que é seu, é seu. O que não é seu, não adianta você tentar lutar. O que é da outra pessoa, é da outra pessoa. Se você tentar lutar contra, você vai estar lutando contra o próprio Deus e vai estar se quebrando. É por isso que tem muitos se quebrando por aí. Não seja esse tipo de pessoa. Não tenha essa síndrome de Lúcifer, de achar que você merece estar no lugar da outra pessoa. Deus já reservou o seu lugar. Esteja focado na voz do Senhor. Isso vai te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. O que você achou desse vídeo? Fez sentido para você? Então coloca aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like. E no link desse vídeo tem o meu e-book Deixando de Ser Limitado. Fala sobre vida emocional e espiritual. Também tem o curso de Apocalipse se você quiser adquirir, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.